Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. Hoje temos aqui, saneamento básico cresce no Brasil. E isso muito devido ao marco do saneamento de 2020. E muita gente ouviu o marco do saneamento, mas a gente vai explicar hoje para que vocês entendam o que aconteceu e por que grandes empresas privadas agora cada vez mais começam a entrar nisso, melhorando pelo menos um pouco esse lado do Brasil que é uma bosta, né? Que é o saneamento básico. É ruim. É literalmente uma bosta. E a crise no IBGE, né? Mais desgastes aí para o governo Lula. Mais de 600 servidores do órgão, né, do IBGE, pedem aí a demissão do presidente, o Márcio Postman. Foda-se. E o Bruno aqui trouxe até alguns tweets do presidente para deixar bem claro o quanto que ele é interessante. E o Twitter, Elon Musk, vai virar agora, vai ter um Pix. Que história é essa? A gente vai explicar aí como é essa parceria entre a plataforma digital e a Visa, emissora de cartão, para fazer um meio de pagamento aí chamado X-Money Account. E como que isso pode se tornar um OnlyFans. E realmente tem potencial. Tem potencial para virar um OnlyFans, e nem é brincadeira. E o Fundo Soberano da Noruega, né, considerado o maior fundo soberano do mundo. E o que é um fundo soberano? Fundo soberano é um fundo que tem dinheiro estatal, ou seja, é um país que sobrou dinheiro, ele monta um fundo e investe em empresas, é isso. Então esse que é considerado o maior fundo do mundo, né, tem lucro aí, recorde puxado por tecnologia, um lucro de 1,3 trilhão em 2024, né? Deixando bem claro que esse fundo da Noruega, por exemplo, é dono de 1,3% de toda a Nvidia. E a Nvidia caiu 10%, então tem questões aí que a gente vai conversar aqui. Esse lucro aí já não tá do mesmo tamanho. Já não tá do mesmo tamanho. E hoje eu queria abrir meu coração nesse programa e apresentar a vocês os nossos convidados. Então, primeiramente, para quem acompanha aqui pela primeira vez, eu tenho ao meu lado aí José Jager, morador aí na cidade próxima de Independência, no Rio Grande do Sul, se mudou aqui para Goiânia. Quanto tempo? Já deu uns 2 anos, 1 ano e meio? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês, mas ainda assim considerado o nosso gaúcho. E que continue assim, né? Porque o alemão que vocês contrataram aí, pelo amor de Deus. E temos também um muito bom dia a todos aí, nossos espectadores. Agradecendo a presença de todos mais uma vez. E é sempre um ilustre prazer estar no meio desses profissionais aqui adequados. Que isso? Caralho. Então vamos lá. E ao lado dele também temos aqui Guilherme Godoy. Ele, formado em economia, tem o CEA, consultor de investimentos, várias certificações, tem como um patrimônio gigantesco aí sob gestão dentro da UEP Capital e também é vegano. Sou eu. Bom dia. Bom dia. E o Lucas também. Bom dia. Bom dia, Lucas. O Lucas tá bem, Lucas, o cara tá passando mal ali. E o Lucas ganhou elogio nos comentários aí, depois eu vou te falar. Pai voltou quente. A galera falou exatamente isso. Exato. Tem um cara lá que falou que inclusive tá com medo de ser engravidado pelo Lucas só de olhar pro celular. Lucas aí que é o maior case aí de sucesso de Tadalafila no Brasil. Deixando bem claro, muita gente tem medo aí de Tadalafila dar ataque cardíaco. O Lucas aqui, Tá firmão. é o ser humano que comprova o contrário disso. E um dos tenho primeiros muito casos, orgulho de você. Um dos primeiros casos de vasectomia reversa aí também. Exato, muita gente fala que não dá pra reverter. E o Lucas tá aí. conseguiu. Facinho. Aí, ixi, Maria. Quando é que vai ter um pequenininho? Que isso. Quando é que vai ter um Já pequenininho? teve, ele só não sabe. Ah, já tem? Então tá bom, melhor Já, assim. ele só não descobriu ainda. Que isso, cara, muito bom. Tá bom. E depois você fala que a sua mulher fica brava comigo. Beleza. Então vamos lá, começando esse programa maravilhoso aqui no YouTube, Spotify, TikTok, Kawaii. E aí os nossos convidados aqui hoje, que já não são convidados, que estão todos os dias, vão trazer os índices aí para que vocês entendam o que aconteceu ao redor do mundo. No Brasil, a Bolsa Brasileira está rondando o campo negativo, muito principalmente agora acelerou a queda, porque nesse momento que estamos fazendo esse programa aí, saiu a decisão de juros dos Estados Unidos, que se manteve, mas isso já era esperado pelo mercado, mas o que piorou aí as expectativas foi principalmente que eles tiveram um tom mais duro ali, mais hawkish, né, com relação à parte de controle de política monetária. Então pode indicar aí que os cortes que se esperavam ao longo do ano possam não acontecer e que aconteça somente um dos cortes ali, dos 3 que estavam sendo esperados para o ano de 2025. E no ambiente dos Estados Unidos? No ambiente dos Estados Unidos, da mesma maneira, aí aguardando o que vai acontecer ali com o futuro da taxa de juros americana. Como a gente está esperando que a taxa vai se manter ou baixar, aí a gente está vendo
Na verdade, uma queda nos 3 principais índices, S&P 500, Nasdaq e também o Dow Jones. O S&P 500 caindo respectivamente 0,4%, o Nasdaq caindo 0,7% e o Dow Jones caindo 0,07% a 1h58 horário de Brasília. Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong e China. O que esses países têm em comum é que todos eles estão com o feriado do Ano Novo Lunar. Então não tem eu ia bolsa falar por outra lá. coisa. Cuidado. E lá a Bolsa do Japão do Nikkei interrompeu aí 3 dias de queda, hoje teve uma leve alta. E a gente tem também os índices da Austrália que avançou um pouco aí, já sendo impulsionado principalmente pela leitura da inflação, que deu uma desacelerada por lá. As bolsas da Europa fecharam na grande maioria em alta nesta quarta-feira, em uma sessão que repercutiu balanços de algumas das principais empresas da região. Os resultados das fabricantes de chips impulsionaram companhias de tecnologia para cima, e o que deu também forças, em especial, aos papéis de Frankfurt. Outra coisa muito interessante também é que o balanço da LVMH levantou cautela sobre o setor de luxo, pressionando especialmente os papéis de Paris. Petróleo. Ainda vindo na esteira aí das commodities, a gente está esperando aí como que vai ser o impacto dos Estados Unidos com relação a essas imposições de tarifas ali aos produtos canadenses e mexicanos. Então o petróleo vem subindo de preço aí, principalmente porque os Estados Unidos é um dos grandes demandantes dessa commodity. E nas criptomoedas, a gente está vendo uma leve queda do Bitcoin, mas o mesmo ainda se mantém acima de 100 mil pontos. No caso, 100 mil dólares. Boa, Zé, parabéns aí. Um novo jeito de apresentar os índices aí, interessante. Sim. E agora começamos as notícias internacionais, falando sobre o Twitter, que mesmo que tenha mudado o nome para X, é Twitter, né? Então o Twitter agora pode ter uma ferramenta parecida com o Pix. É uma facilitação ali, através do sistema da Visa, né? Para conseguir fazer transações bancárias entre os próprios usuários da plataforma. E aqui que vem uma pegadinha grande que o José, ou o Godoy, ou os dois junto agora, né? Nessa tríade dinâmica legal aí. Vão explicar que o Twitter ele já permitia ali um conteúdo adulto ali acontecer na plataforma de maneira meio legalizada. Com a mudança do Elon Musk, que é doido, ele foi lá e colocou formalmente a legalização do conteúdo adulto. E se você tem o conteúdo adulto sendo legalizado dentro da plataforma e você tem um meio de recebimento, você tem um OnlyFans. Exatamente. Então vamos lá. A gente tem aqui que o X, aí, o X, para você que é brasileiro, está criando aí o Money Account, como o Edson já tinha passado o nome desse programa aí de transferência de recursos. Ele vai ser feito em parceria com a Visa, mas já é um desejo aí do Elon Musk de fazer com que o X seja uma plataforma multifacetada, em que você consiga fazer muitas coisas dentro desse aplicativo, né? Que cria aí esse super aplicativo no momento em que ele comprou esse aplicativo por 44 bilhões de dólares em 2022. Mas isso não é novidade para ele trabalhou ali, foi um dos membros fundadores do PayPal, então ele já tem uma experiência nessa parte de meios de pagamentos. Uma coisa muito engraçada aí que o Edson já passou aí pra gente também, é com relação a que se o X, que sempre aí nunca banalizou aí ou proibiu a divulgação de conteúdo adulto, né? Agora, trazendo de forma explícita que nudez adulta ou comportamento sexual produzido e distribuído consensualmente é permitido na plataforma, com uma forma que você vai ter uma distribuição desse recurso, desses vídeos aí, e uma transferência de recursos de forma facilitada dentro de um mesmo aplicativo, então facilmente aí vai vir para bater de frente com o OnlyFans. OnlyFans esse que trouxe aí uma renda aí de 2023, faturamento de em torno de 1,3 bilhão de dólares. Curiosidade que fica aí, eu acho que é muito mais do que todos os times brasileiros juntos faturaram no mesmo ano. Exatamente. Sabia disso aí? É de fuder. E eles fodem muito mais gente. Exatamente. E mas Pode falar. Segue. Cara, vamos lá. E aqui, tava mostrando com relação a mais números aí do OnlyFans, tem 305 milhões de usuários e 4 milhões de criadores de conteúdo. E o Bruno fez questão de trazer pra gente que no Brasil o destaque dessa plataforma é a André Surak. Boa. Que faturou aí em torno de... Não, faturou não, ela lucrou 6,5 milhões no ano de 2024. Caraca, o Brasil sendo representado aqui internacionalmente. Parabéns, Eu vou deixar a curiosidade aqui pra vocês que eu conheci o ex-cunhado André Surak nesse ano de 2024. Em que momento? Pode pesquisar aí, ó. André Surak namora argentino, eu conheci o irmão dele. Tem matérias aí. Qual foi a situação que você... Eu conheci o cara em Balneário Camboriú, e daí ele falou assim, sim, meu irmão namorava André Surak. Fica curiosidade aí. Falando então já que a gente vai abrir o campo das curiosidades aqui, né?
vocês sabem que aqui dentro dessa mesma companhia, conhecida como empresa, existe uma pessoa específica no departamento de vídeo, que eu não vou falar seu nome aqui, mas todo mundo sabe porque ele é DJ, e ele é DJ e editor de vídeo, e todo mundo sabe. Só que qual que é o problema, né? Além disso, ele grava conteúdo adulto também. Só que ele é literalmente o colaborador pago pelas meninas pra fazer o conteúdo adulto ali. Caraca. E aí o problema é que eu descobri isso da pior forma possível, porque eu não sabia. É o seguinte, todo mundo já sabia ali do departamento de vídeo, eu não. E eu cheguei e falei o nome dele, que eu não vou falar, falei, e aí, como é que tá o vídeo? Como é que tá os vídeos? Por quê? Ele começou a editar os pitches do Investidor Sardinha. Os pitches quando o Raul fala, ó, vem comprar e tudo mais. Quando eu falei, os vídeos. E aí ele puxou um assunto mais aleatório. Ontem eu vi 2 meninas e não sei o que. Eu fiquei, porra, o que ele tá falando, cara? E ele, ó, dá uma olhada aqui. Eu falei, não. Não é possível. Eu descobri da pior forma possível. Então, abraço aí, ó. Você sabe quem é você, não vou te expor aqui. Parabéns aí pelo trabalho aí duro que você tá fazendo da sua vida. Pô, Vocês querem uma outra curiosidade sobre a Cada Andressa um, Urach cara. agora? Sim. Ela já pegou o Cristiano Ronaldo. Ah, isso Duvido. aí já é Duvido. de entendimento do público aí, Godai. Esse aqui é um fato. Esse tipo de público que assiste os nossos vídeos não sabia. Fica aí a curiosidade. Então fica aí, ó. Diz pra nós se você sabia que Andressa Urach já tinha ficado com o Cristiano Ronaldo. Se você responde do que nada, sim ou que não. um tititi, né? Descambou, porra, descambou pra um lado aqui. Vamos vambora, voltar vamos agora voltar. e falar sobre o Fundo Soberano da Noruega. Boa. O Fundo Soberano da Noruega é considerado um dos maiores, o maior fundo de investimento do mundo, né? Esse fundo aí lucrou no ano passado 1,2 trilhão de dólares, de reais. Ah, tá. E aproveitando o gancho já, para você ter uma noção, algumas empresas aqui do Brasil fazem parte desse fundo. O fundo adquiriu aí uma participação nas seguintes empresas brasileiras. A gente tem hoje uma participação na Vale, Petrobras, Braskem, Cosan, Votorantim, Bradesco e Banco do Brasil. Por que essas empresas estão aqui? Porque esse lucro de 1,3 trilhões que o fundo registrou no último ano conseguiria comprar exatamente o valor de todas essas empresas aí. Então todas as empresas inteiras só aí, o lucro. só o lucro, Só o lucro. o fundo conseguiria comprar. E para vocês terem uma noção, a B3 inteira, a nossa bolsa inteira aqui do Brasil, tem um valor de mercado estimado em 4,5 trilhões. E só o lucro do fundo norueguês aí registrou 1,3 trilhões. Isso é uma curiosidade muito interessante que a gente vê o quão grande esse investimento da Noruega deu frutos, porque esse fundo deles também é muito antigo, faz muitos anos que eles já estão fazendo esses investimentos aí nessas empresas, o que fez com que o fundo multiplicasse o seu patrimônio ao longo dos anos. E é bem bizarro a gente pensar em tudo isso, né? Também, esse fundo da Noruega agora, eles compraram agora 4 campos de futebol, né? Futebol é feio. Caraca. 4 campos de futebol ali na região de Campos também. Então, São José dos Campos ali, vocês vão perceber, bem na saída ali, indo para perto dos hotéis, 4 campos ali que foram comprados por esse fundo e vão ser fomentados aí, vai ajudar na parte do lucro do ano que vem. Então, informação verdadeira aqui de vocês, o fundo norueguês está investindo pesado aí com 4 campos de futebol para alugar, porque todo mundo tá voltando com futebolzinho aí, fica a informação. Com o Neymar voltando pro Santos, né? Agora o futebol tá em alta, né? Então, E aí fica uma pergunta aí que pode surgir o seguinte questionamento. O Brasil poderia ter um fundo semelhante ao fundo norueguês? Se o Brasil tivesse criado um fundo soberano nos anos 90, investindo no superávit do petróleo que a gente viu logo na frente, poderia ter algo semelhante ao modelo norueguês. No entanto, o Brasil direcionou grande parte dos seus recursos para os gastos fiscais imediatos, enquanto a Noruega optou por acumular as suas riquezas para o futuro no buy and hold, que é a nossa filosofia aqui, que foi a filosofia que mais criou milionários por meio dos investimentos do planeta Terra. Ô José, acho que é interessante também explicar para o público mais leigo possível do canal o que é um fundo soberano. Quando a gente fala um fundo soberano, o que quer dizer? Vamos supor que um país tem um dinheiro sobrando ali, e para não deixar parado, a gente sabe, né? E para não deixar apenas, por exemplo, em algum tipo de banco, qualquer tipo de coisa, ou nas suas reservas, ele pode criar esse fundo, no qual vai destinar esses recursos para investir em alguma estratégia de investimentos. Como o caso da Noruega, eles têm majoritariamente aí um investimento em empresas, como das quais a gente falou aqui. E hoje, para você ter uma noção, só o fundo da Noruega tem mais de 8 mil empresas no seu portfólio. Então, é uma diversificação
Interessante Tá aí, né? pulverizado. Tem que melhorar essa alocação aí. Fundo da Noruega, vem aqui pra UVB que a gente vai orientar Traz esse trilhãozinho aí que a fundo gente de ajuda. vocês aí, a gente vai ajudar vocês, tá? A gente já tá com um CGA saindo aqui, vai dar certo. A gente consegue fazer toda essa administração aí, eu tenho certeza. Fica aí a mensagem pro fundo da Noruega aí. Isso, a gente saiu do fundo da André Surak pro fundo da Noruega. E agora começando as notícias nacionais aqui do nosso país, Brasil, segundo melhor país depois de Goiás, que o saneamento privado cresce no Brasil, né? Então, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil tinha 22 milhões de brasileiros sem acesso à água potável. 32. 32 sem acesso à água potável, água potável. E 90 milhões sem acesso à coleta de esgoto. Agora, né, depois do marco, do novo marco de saneamento básico, né, esse número caiu bastante, fazendo com que a presença, né, de empresas privadas atuando na área de saneamento básico aumentasse. Como? Através de concessões e também ali PPPs, que é o quê? Parceria público-privadas, que é o Estado tirando a mão e vendendo ali uma participação para que empresas consigam fazer isso. Isso está acontecendo muito também por conta que o Estado está com hoje um déficit muito grande aí, e vender estatais é uma forma de arrecadar dinheiro para poder pagar as dívidas que o governo tem. Além de aumentar a eficiência na prestação, né? Você vê claramente o crescimento de cidades e habitantes que estão tendo agora finalmente a dignidade de pelo menos coletar uma água e colocar seus dejetos em locais diferentes. Cara, essa notícia ela é muito triste, porque se a gente for olhar aí com relação à prestação de outros serviços aqui dentro do Brasil, a gente tem que quase 100% dos brasileiros têm acesso à energia elétrica, dá 99,8% segundo o mesmo censo aí de 2022. Com relação ao acesso à internet, apenas 20 milhões dos brasileiros não têm acesso à internet. Agora, se a gente vai olhar aí para a parte de coleta de esgoto, tem 90 milhões de pessoas, que seria ali quase 50% da população brasileira que não tem acesso a isso. Isso pode gerar um monte de doenças, né, como da disenteria e um monte de outras coisas que fazem com que você afaste uma criança da escola, você pode dificultar ali o aprendizado dela, porque essas crianças que estão nesse momento de formação ali, da sua capacidade cognitiva mesmo, não têm acesso ali à escola, indo também com relação à parte de ter umas disenterias, né, que disenterias essas podem causar aí alguns problemas também de formação, porque as crianças acabam não tendo a maior absorção dos nutrientes ali que ela precisa, porque quando você está com esses problemas aí, né, de saúde, você não tem esse desenvolvimento da forma adequada. E isso vai dificultando também a produtividade brasileira por consequência, porque essas crianças acabam não se formando da forma adequada. Então, é realmente algo muito triste, e 2020 trouxe esse marco aí para tentar acelerar e fazer com que essas pessoas tenham acesso à água e a esgoto no Brasil, e a gente viu aí que essa presença de operadores privados no Brasil cresceu de 5% para algo em torno de 30% nos municípios brasileiros, uma alta aí de 466% desde da implantação aí do novo marco, que a gente chama de novo marco até hoje, mas já tem 5 anos que ele está instituído. E segundo dados aí do Instituto Trata Brasil, a gente viu aí que de 2020 para cá, a média de investimento mesmo por habitante era em torno de R$ 72. Depois dessa instituição aí, a gente já está vendo algo subindo em torno de R$ 111 por habitante, tá? Então, realmente, vem se mostrando eficiente essa parceria público-privada, ou realmente o controle aí dessas empresas mudando para a mão de empresas privadas. A ideia é que o objetivo do marco de saneamento é trazer e fazer com que esse serviço seja universalizado aí de saneamento básico para o brasileiro até 2033, e algo que vem para contornar aí o que a OMS já apontou para a gente como o Brasil, o nono pior país em saneamento básico do mundo, fica atrás apenas de países da África como a Nigéria e o Sudão. Então isso é realmente muito triste. Nesses últimos tempos, a gente viu aí 2 privatizações muito grandes, né, de estatais, que foi a Corsan, lá do estado do nosso querido José Jagger. Grande Corsan, abastecia minha casa lá. É Corsan que fala? É Corsan que fala. Perdão, Corsan. Mas tá errado, tá? Fica aí. Porque segundo, enfim. E a Sabesp também no estado de São Paulo. E a Sabesp, essa que está aberta em bolsa, né? Se você quiser investir na empresa ali, você pode estar acessando os dados e ver se faz sentido para o seu portfólio. E ela é a maior empresa de saneamento do Brasil, mas tem 100% da sua operação
voltado para o estado de São Paulo. Por que que isso parece redundante, mas não é? Porque depois do marco do saneamento ser instituído, essas empresas também podem estar pleiteando aí, né, esses concursos aí para estar fazendo o serviço de saneamento básico em outros estados. Mas hoje ela está atendendo em torno de 28 milhões de pessoas e 375 municípios no estado de São Paulo. O estado de São Paulo, como o Zé falou mesmo, que é uma coisa muito boa para você aumentar os cofres públicos, né? Através da venda ali de 32% da empresa, ele conseguiu arrecadar 14,8 bilhões de reais. Então, um montante aí bem significativo. Mas, além de todos esses aspectos que a gente já falou, de parceria público-privada, da privatização dessas empresas, tem outras formas que você consegue estar captando recurso para obras de infraestrutura. Uma delas é as debêntures incentivadas, que foram instituídas em 2011. Então, é a forma que o mercado consegue estar suprindo com a necessidade de capital que, às vezes, o setor público não consegue. Então, é bem importante isso, porque o que a gente viu? Hoje no Brasil, a gente precisa de um investimento em torno de 4% a 4,3% do PIB em infraestrutura voltado para o saneamento propriamente, para cobrir todo esse déficit aí de acesso aos moradores ao saneamento. Mas hoje a gente não investe nem metade disso, não conseguimos aí estar fazendo nem metade do valor que seria necessário para o saneamento básico. Então, aí, se a gente for olhar aí, que desde que foi instituída as debêntures incentivadas de 2011, mas só em 2015 que ela realmente se tornou popular, em 5 anos as pessoas físicas e outros fundos ali que fizeram investimentos através dessas debêntures incentivadas investiram o mesmo montante que o BNDES no mesmo período. Então você vê aí o poder que teve aí da instituição das debêntures incentivadas. Então um outro papel, um outro mecanismo muito importante do mercado financeiro para atrair capital para esse setor. E o que a gente espera para o ano de 2025, tá? No ano de 2025 tem algumas concessões para sair, principalmente no norte e no nordeste, dos estados de Pernambuco, Pará, Paraíba e Rondônia, tá? Que vão movimentar aí em torno de 56 bilhões em investimentos e trazer aí água para o pessoal em torno de 19,8 milhões de pessoas espalhadas em 355 municípios. Então, realmente, a gente vai ver aí que está marcado grandes certames aí para o ano de 2025, que pode trazer um benefício enorme para a população desses estados. E uma outra coisa que é importante a gente falar que veio em parceria aí do marco do saneamento foi a taxa do lixo, né? Que veio junto aí para melhorar aí a limpeza pública aqui em Goiânia. Se quem aí é de Goiânia estiver assistindo esse programa vai lembrar da gestão que a gente teve passado aqui na cidade, tanto que estava horrível, tanto de lixo que tinha na rua aí, né? Até rompeu o contrato no meio da prestação de serviço ali do Rogério Cruz, então foi assim péssimo, e agora foi instituída essa taxa do lixo, mas é um valor que vai variar bastante aí, né? Nessa taxa que vai ser cobrada junto com o IPTU, que pode chegar de R$ 258 até em torno de R$ 1.600 aí por residência. Só vai ter isenção de imposto para aquelas casas que tiver o valor venal de até 173,4 mil. Então, fica aí a informação. Mas aí a questão do Rogério Cruz, a gente não pode falar muito mal dele nesse programa, né? É o antigo prefeito aqui de Goiânia, isso é questão Vocês são goianos, né? Eu posso? Não pode não falar. Não volto aqui? Porque... então você não pode, porque um dos melhores prefeitos que tivemos na cidade, inclusive o melhor momento dele foi quando acabou o mandato. Ele foi embora tentando se reeleger com menos de 4%. Cara, é horroroso. Eu nunca vi uma gestão tão ruim. Nunca vi tanto lixo espalhado na rua, cara. Aí, ninguém paga a gente pode falar. Exatamente. Então vamos lá, agora crise no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só antes, vou te cortar, olha que interessante, ó, que lembrei agora. Na casa que eu morava, cara, a gente não tinha tratamento de esgoto. A gente tinha o famoso fossa, que a gente chamava de Poço Negro. E cada vez que enchia, daí vinha um caminhão lá, botava um tubo e sugava pra fora. Poço Negro. Fica aí então, ó. Vocês sabiam que é assim que funciona? Vocês que são aqui da cidade grande. Não é em Goiânia todo mundo é assim. Não, mano. Aqui em Goiânia também, um grande parte. Mato Grosso, minha cidade de Canarana é assim, pô, só tem fossa, não tem saneamento. Quase todo lugar é assim. Você não viu? 90 milhões de pessoas no Brasil. Metade das pessoas coletam em poço artesiano e no outro lado do quintal. Mas agora eu vou ter que aproveitar o gancho e vou dizer mais. Olha o tanto de chão que a gente tem para as empresas aí de saneamento crescer. E aumentar suas operações e o tanto de margem que eles têm para trabalhar aqui no Brasil. Sim. Né? Então, isso é literalmente uma bosta. Exato. E é por isso que a gente aqui indica empresas de saneamento aqui para os nossos clientes, baseados nos nossos fundamentos e tudo mais, os que fazem sentido. Porque com certeza daqui a uns 15, 20 anos essas empresas ainda vão crescer bastante aqui no Brasil, por a gente ter essa
péssima infraestrutura com a nossa população. O que não é, viu, Ambima? O que não é uma recomendação de O compra que do não é José uma Jager. recomendação de compra porque eu não falei ativo nenhum aqui. Exato. Só falei. Viu, Ambima? Viu? Então é isso. Oi, tem debênture incentivada e muito boa também de empresas do saneamento. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, chama a gente aí que a gente te explica. Se você quiser... Dá um spoiler de taxa e depois dê uma spoiler de taxa aí. Em torno de IPCA mais 9,7. Nossa! Se você quiser Isento. taxas assim, se você quiser que seu dinheiro seja muito bem cuidado através dos nossos consultores de investimentos, que a análise da sua carteira seja feita pelo Douglas e o time dele, todos os analistas que temos, então, entre aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo, aqui em cima, no lado, ou não sei, entre aqui ao VP Capital. Se você tiver um patrimônio acima de 500 mil reais, você pode entrar para o VP Capital. Não tenho esse patrimônio, então entra para a escola, aprende a investir, cuidar desse dinheiro seu, para pelo menos ter uma aposentadoria e não ficar dependendo de um governo que tem uma pirâmide que vai falir a qualquer momento, porque matematicamente é impossível eu, Godoy e José, com a idade que a gente está, a flor da pele, aposentar. Tu já não é aposentado? Tu já não é O aposentado, Lucas tá novão, ó. O Lucas tá novão, de acordo com ele. Ah, tá. Então é isso. Então é isso. Se você quiser, clique aqui. O Vai VP lá. Capital. É isso. Vocês sabem. Então, IBGE. vou continuar com o IBGE. Depois do relato sobre a questão O da. Poço Negro. Poço Negro. Do Poço Negro, das fezes ali da família do. Não, do bairro só que eles fiz um chamaram comentário ali e aqui tal. que pra mostrar que é complicado esse nosso Brasil. Enfim, não, faz sentido. Foi, Realmente. pô, foi cirúrgico. Engrandecedor. Engrandecedor. Então, crise no IBGE, a gente tá tendo um desgaste do governo Lula. Os caras são fãs. Vai, segue. Tá bom. Então, apesar dos números positivos aí do governo Lula, como, por exemplo, o crescimento do PIB e também um recuo na nossa taxa de desemprego do Brasil, que está entre as menores da história, a gente está vendo muitas menções no X, novamente ele que tá famoso, Elon Musk. contra o Lula, principalmente, contra o IBGE, principalmente do partido opositor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a FGV, 45% das menções do IBGE no X partiram do campo ideológico da oposição de Lula. Perfis de esquerda somam 30% e o restante é dividido entre centro, mídia tradicional e progressistas. Por que a gente está trazendo isso para vocês? Porque a gente está vendo que grande parte da população está extremamente revoltada, falando que a nossa inflação do IPCA, que é hoje 4,23% nos últimos 12 meses, não é inflação refletida no aumento dos preços do mercado, por exemplo. Aí também a gente tem aí algumas lideranças falando mal também do Postman, falando que por eles ter alguns tweets aqui criticando o partido de liberal, Javier Milei e tudo mais, a gente também vê aqui algumas pessoas falando que não tem como, alguns profissionais e que já estiveram mandando no IBGE, na presidência e tudo mais, falando que não tem como a gente realmente forjar esse tipo de informação, tá? Como, por exemplo, vou trazer para vocês aqui o nome da moça, o Vasmalha Bivar. Ela ressalta também que o comportamento do atual presidente do IBGE não pode ser relacionado a uma suposta manipulação de dados pelo Instituto. Há uma diferença monstruosa entre uma coisa e outra. Bivar diz acreditar que o IBGE se mantém independente, importando pouco quem senta naquela cadeira. O que ela está trazendo para nós é que não teria como o Postman de fato ir lá e forjar números e dados apenas por ele ter um viés aí diferente do que os partidos liberais, diferente do que a oposição do Lula. E também tem mais um comentário muito bem pontual que ela mesma fez, que ela falou o seguinte: a independência do IBGE é aquela que verdadeiramente conta para a sociedade brasileira, e os técnicos são comprometidos com isso porque eles sabem que a sobrevivência do órgão depende da sua credibilidade, argumenta. Ou seja, caso o IBGE não tivesse mais sentido, muita gente ia ficar desempregada. Então eles vão fazer o trabalho deles de maneira pontual. O Bivar tá tentando aí segurar a credibilidade do órgão, né? Mas isso aí é extremamente importante, tá? E é muito... Você tem que entender como que funciona um órgão que tem dezenas de milhares de pessoas trabalhando ali, né? Que tem, acho que são 11 mil pessoas que trabalham no IBGE, se eu não me engano. 11 mil pessoas. É isso, né? 11 11 mil pessoas que trabalham no IBGE, que
tentam segurar aí a credibilidade deste órgão, porque ele é um órgão muito importante aí mundialmente, porque todos os dados que são fornecidos pelo IBGE são utilizados por todos os países do mundo, por organizações mundo afora aí, e perder a credibilidade nesses dados é a mesma coisa que perder a credibilidade no Brasil. Então, todos esses técnicos lá dentro vão trabalhar para que isso não aconteça. Eu tenho amigos que trabalham no IBGE e sempre me falaram, eu até discuti muito essa matéria com eles, e eles sempre me falaram, cara, a credibilidade do IBGE é algo inegociável. Então, se qualquer pessoa tentar fazer qualquer coisa aqui dentro, não vai para frente. Tanto que o próprio Márcio já tem 600 pessoas aí pedindo a cabeça dele, porque ele tá fazendo um trabalho péssimo ali dentro da gestão do IBGE, que tá gerando burburinhos que ele não deveria fazer, que deveria ser uma pessoa isenta dentro da cadeira do IBGE e que não tá sendo. Então, perder a credibilidade nos dados que são fornecidos pelo IBGE por causa desse presidente que tá lá agora, cara, é você descredibilizar o trabalho de 11 mil pessoas que estão lá todos os dias para coletar esses dados e passar pra gente de forma íntegra. E a mesma professora que a gente trouxe aqui para vocês algumas falas, a Wasmalha Bivar, que já foi presidente do IBGE e hoje é professora de economia na PUC do Rio de Janeiro, responde a esses questionamentos sobre os dados da inflação do IBGE com uma atividade que ela realiza com os alunos do terceiro semestre do curso de graduação. Ela pede para que cada grupo de alunos monte a sua cesta de consumo, ou seja, escolher entre produtos e serviços medidos pelo IBGE quais são aqueles consumidos pelo grupo. São, em geral, jovens que estão ali, são universitários que não gastam, por exemplo, com aluguel ou luz, mas sem gasto com telefonia, streaming, também a vida noturna. Com a cesta montada, eles calculam a partir dos dados do IBGE quanto foi a inflação para aquele grupo de produtos específico. Bivar mostra a eles que o cálculo da inflação deles é diferente da inflação do Brasil. A inflação brasileira é uma média ampla, não é a minha inflação, ou a sua inflação, ou a dos meus alunos, ela explica. O IPCA mede o consumo de famílias brasileiras que ganham entre 1 a 40 salários mínimos e é um universo gigante. Quanto mais perto de um salário mínimo, maior vai ser o peso que a inflação vai ter, vai ser diferente para cada pessoa. Então, também ela fala o seguinte, que é algo muito interessante, ela diz o seguinte, que o IBGE é muito criticado sempre quando o IBGE meio que fornece dados que as pessoas esperam, por exemplo, o IBGE está fornecendo aí que a inflação está muito alta, por exemplo, que é algo ruim, em tese, né? Aí o pessoal que acredita nisso que principalmente quem apoia essa ideia do governo do Postman, por exemplo, que é um cara de esquerda, o pessoal de esquerda vai apoiar, vai falar que está tudo certo, e o pessoal de oposição vai falar que não está. Do mesmo jeito que quando entrar um cara lá com viés mais de direita, vai ser a mesma coisa. Vai ter um lado que vai falar que o IBGE está certo, e vai ter um outro lado que vai falar que o IBGE está errado. E é isso que faz ele ser tão pontual, independente e correto no que tange, porque sempre vai ser assim. É igual torcer para um time de futebol. Entendeu? O flamenguista vai torcer pro Flamengo e o corintiano vai torcer pro Corinthians. Cara, mas isso aí que é muito perigoso, entendeu? Você pode ter seu viés político, eu já sou contra essa polarização que o Brasil já tá há muito tempo, beleza, vai ter quem tá ali, a cadelinha do Lula, a cadelinha do Bolsonaro, beleza, vocês querem discutir, faz. Agora, trazer esse tipo de discussão de campo ideológico pra dentro do IBGE é um absurdo, cara. O que o Márcio tá fazendo dentro da presidência e trazendo esse tipo de debate pra um instituto que tem que ser íntegro, cara, pelo amor de Deus, isso é imperdoável. E aquela, o último comentário que eu vou fazer agora sobre isso. Quando os dados favorecem o governo, a oposição critica o IBGE. Quando não favorece o governo, a oposição fica feliz e o governo, de algum modo, tende a criticar o IBGE. Isso já aconteceu inúmeras vezes. É essa alternância que faz com que o IBGE tenha credibilidade no seu trabalho e independência. No final, o IBGE é o muro, né? Ele é isento e imparcial. Se ele for isso, então o muro ele é sempre bom para os dois lados tacar pedra. Então, exatamente. Assim. E é igual eu falei, cara. Como é que os caras que trabalham lá vão fazer o serviço mal feito? Então, são analistas e tudo Gostei mais. dessa analogia. Não, você que tá em casa e você fala seu serviço mal feito? Obviamente não, porque você sabe que pode ser demitido. É a mesma coisa. É 11 mil funcionários aí que podem perder o emprego caso o IBGE perca a credibilidade que ele tem. Não faz sentido. Agora, faz sentido a gente duvidar da capacidade do presidente hoje, do diretor do IBGE? Correto. Com certeza. Então, eu também corroboro com a opinião de vocês que o que a Bivar está fazendo de tentar, ao máximo, expor para a comunicação em frente ao IBGE, mesmo não sendo mais a diretora, de segurar ao máximo a credibilidade desse órgão que é muito importante para o Brasil. Sim. Independente de ideologias políticas. Por outro lado, quando a gente vem para o atual presidente, o Mário Postman, né? Aí o Bruno trouxe aqui até alguns tweets feitos pelo presidente Márcio Postman, né? Olha que interessante. Abre aspas para o atual presidente do IBGE. Com o Pix, o Bacen concede mais um passo na via neocolonial ao qual o Brasil já se encontra ao continuar seguindo o receituário neoliberal.
Na sequência vem a abertura financeira escancarada para o real digital e a sua conversibilidade ao dólar. Ninguém está falando ao dólar. Condição perfeita ao protetorado dos Estados Unidos. Então você vê claramente um discurso ele é ideológico extremamente burro aqui. E a abre aspas, desmontagens do assalariamento com o estancamento econômico de reformas trabalhistas e previdenciárias e fiscalismo dentista colapsa o fundo de amparo ao trabalhador, que precisa transferir parte do que arrecada do PIS/PASEP para o programa de despesas previdenciárias. Não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido. Ele critica a reforma trabalhista, critica a reforma previdenciária, porque, teoricamente, ali você vai ter que realizar um pagamento para isso. Um pagamento já ocorre. Sabe? Não, enfim, cara. É isso. Então, nós, como OVP, a gente se posiciona a favor sempre da parte analítica do IBGE, a parte das pessoas que trabalham lá, conforme o Godoy está defendendo aqui, porque existe pessoas que estão trabalhando lá de forma extremamente ética, e não necessariamente o posicionamento de um dos presidentes, de um dos diretores revela isso, mas se um diretor tem um posicionamento ideológico, sim, realmente aí é um ponto que deve ser revisto, né? Com certeza, cara. Fechou? Eu vou agora ler os comentários do vídeo anterior pra gente encerrar o programa. Beleza. Que é o do Rafael Candeia de Lima, que disse: o programa de vocês é muito melhor que Jornal Nacional. Sim, com certeza, Zé. Com certeza. Com certeza. Pô, inclusive, foi eu e o Godoy que ensinamos o William Bonner e a Fátima Bernardes a fazer aquele esquema que eles fazem. De separar? Cada um falar uma notícia assim. eu tô casado ainda, filho. Sai fora. E digo mais. Eu falo, Não, o Godoy tá casado. Mas mês que vem, dia 13. Você vai falar, mano. Mas mês que vem, dia 13, é o aniversário dele. E ele vai estar com a esposa dele junto? Não, sabe com quem que ele vai estar? Comigo e com a equipe da UVP lá em São Paulo. No jogo do Palmeiras dentro do Allianz Parque. No jogo do Palmeiras dentro do Allianz Parque. E depois Tomara. ele vai pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra do céu. Berlim. Amor, você tá assistindo esse programa? Não tem nada disso, tá? Eu vou Conta passar meu aquele aniversário dia lá. do... Hein? Então agora... O Solevi MSM disse: parabéns pelos 33 mil inscritos. Quando Boa. eu cheguei, tudo aqui era mato. Então parabéns também pra você que chegou quando tudo era mato. E aqui o Matias disse: para entender melhor a inflação que estamos vivendo, algumas regiões do Brasil estão promovendo a venda de produtos com embalagens menores. Temos o café agora de 250 gramas, trabalho no comércio há muito tempo e vejo que a maioria dos clientes não leem a descrição correta da etiqueta do produto, olhando apenas para o número. Isso é muito real. Vocês já pararam para pensar que é muito raro o creme de leite? Para não aumentar o preço do creme de leite, mudaram a fórmula. Então tem mistura homogênea de creme de leite. Uhum. Creme de leite leve. É ruim. Não é, mas Parece o creme uma de leite. água, cara. Leite condensado também, então isso é bem real mesmo. Diminuir o tamanho e mudar a fórmula. É reduflação, né? Reduflação. O efeito de você diminuir o tamanho do produto para não mudar o preço. E aqui tem um elogio ao Lucas. Olha aqui, ó. ArthurBoss.youtube disse: que isso, áudio funcionando e vídeo com divisão por capítulos e assuntos. Lucas Mestre. Então eu quero desejar isso aqui, ó, só pro Lucas. Parabéns, Lucas. E não pra nossa estagiária. Que não foi ela que fez. Então as glórias e os louros são totalmente do Lucas. Você que Parabéns, tá Lucas. Parabéns, Lucas. Então, ó, deem um parabéns também pra estagiária do Vitão. Fala assim: estagiária do Vitão, parabéns. Parabéns, estagiário do Vitão. Parabéns, estagiária. Parabéns, estagiária do Vitão. Que tá fazendo cortes, todos os cortes que saem, ó, ela que tá cortando. Sensacional. E o Nunes22767 diz: olá, boa noite. O que significa as ações infladas? Ontem, quando ele falou ações infladas, o Douglas queria dizer que ações que estão com preço acima do que talvez deveriam estar valendo. E o Wiz Aldir disse: que dia vai ter promoção? Nunca vai ter promoção. Nem Black Friday a gente dá promoção aqui na UVP. E o Ícaro Brasil disse: bom dia noturno. Nunca mais falaram do Milei. Passou o hype da Argentina? Sim. Passou. Na verdade, é que só existe uma estrela. 2 estrelas não podem brilhar no mesmo local. Então, agora é só Elon Musk. Toda a gente fala do Elon Musk. É verdade. O homem tá em foco. É isso. E o Edum Seneves diz: tô com medo de assistir o programa com o Lucas e ele me engravidar pelo celular. Fica aí a questão. Eu também. Nós estamos aqui dentro, temos medo, imagina esse a cara. gente colocou até uma distância. Exato. O Luiz Alberto, pela primeira vez comentou aqui, comentou 3 traços assim. Não sei o que você quis dizer, mas Depois, discordo. se quiser explicar aí, cara. Seria interessante você explicar isso aqui. E o chinês, que ontem era pra comentar, não comentou. Então, vou dar mais um tempinho aqui, senão a gente vai voltar a falar mal de chinês no programa. Boa. Ó, e vamos, galera, pro próximo programa, vamos ter mais perguntas aí pra gente trazer mais dinâmica Como aí
pros comentários. Mas o @MatheusBoneco1, ele trouxe: se o Copom não subir 0,75, eu sou um abajur. Eu achei que você seria um boneco. Nossa. Tá? Vamos lá. Pode. Foi boa, foi boa. Vamos lá. O que as curvas de juros vêm trazendo aí de expectativas? Eu posso estar redondamente enganado quando esse vídeo sair, porque a decisão do Copom ainda não saiu, vai sair daqui 1 hora. Então, o que a curva de juros está trazendo é que possa ter um aumento de 1 ponto percentual nos juros brasileiros, tá? Vai se concretizar ou não, a gente não sabe. Mas como que a gente tem 3 tipos de curvas de juros aqui, seja no Brasil, seja no mundo, né? As curvas de juros, geralmente, elas têm 3 formatos. Um que é o formato normal, que ele é um formato ascendente, em que os juros de longo prazo eles são mais altos do que os de curto prazo, que é o que indica aí um crescimento da economia. A gente tem a curva invertida, em que os juros de curto prazo são maiores do que os de longo prazo, que pode indicar aí uma recessão à vista, que a gente estava vivendo no Brasil até há pouco tempo aí. E tem a curva plana, que é quando as taxas de juros elas se mantêm no mesmo patamar ali ao longo dos anos. Isso pode trazer aí incerteza ou que os analistas aguardam algum tipo de transição econômica, que pode fazer com que essas expectativas ali se movam para um lado ou para outro. Tá? Maravilha aí, ó. Um comentário? José Jagger, tem algum comentário? O pequeno Pedrinho Gameplays Esse não dá não, velho. Que audiência é essa, meu Deus? gritou: o canal do Douglas é bem profundo, recomendo. Aí, é isso, é isso. É. É moleca. Então, enfim, agora no finalizar o programa, Lucas já bateu 4 dedinhos assim pra mim, né? O Lucas, inclusive, que não tem um dedo. Ele fez assim. Ele fez assim, ó, porque ele tem um problema no dedo ali, então 3,5. Só que eu não sei se é 35 minutos ou 40 minutos de programa, tô na dúvida. Tá. Na dúvida, a gente já vai encerrando aqui. E Bom. hoje quero propor uma coisa diferente. Tá autorizado? Tá autorizado. Vai lá. Autorizado, Lucas? Autorizado. A gente sempre traz uma curiosidade aqui ao final do programa pra fazer com que você já saia daqui parecendo mais inteligente do que você já é. Só que hoje eu quero o inverso. Aqui que a gente... Eita, pô. Que é o seguinte... Tá difícil, aí, né, cara? Que é o seguinte, comentem aí nos comentários alguma curiosidade que vocês acham interessante sobre todo o planeta Terra, somente restringindo ao planeta Terra dessa vez, pra que a gente lê no próximo comentário. Então a gente tá cansado de trazer curiosidade, espero que vocês nos ajudem. Amanhã a gente vai trazer então as melhores pro programa. As melhores curiosidades para o recado final aqui do programa. Você quer falar alguma coisa que você falou? Não. Então, José Na Jagger... verdade, eu vou trazer sim uma curiosidade sobre abajur. Na década de 20, nos Estados Unidos, é porque o cara queria ser um abajur, eu vou falar um negócio legal. Algumas pessoas acreditavam que os abajures eles eram feitos com materiais específicos, como o vidro colorido ali. E eles utilizavam esses vidros coloridos ali como se fosse algo mágico que curaria ali a sua saúde e o seu humor. Mas, na verdade, isso era só uma luz colorida mesmo. Justo. É um belo fim. A galera tomava muito chá de cogumelo, né? E pra finalizar, José Jagger, puxa um sertanejo aí pra gente. Vai. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Mano, Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina. Com os meus pensamentos enquanto esfrio o café. E vamos pro refrão. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor?